Bem-vindos ao nosso povo aqui e também aqueles que, pela oportunidade, pela condição, por uma questão até mesmo de impossibilidade de alguns, nos acompanham pela transmissão. Daqui a pouquinho eu vou orar, eu vou estar lembrando nossa irmã Cláudia, está impossibilitada, não está sentindo-se bem, de estar hoje à noite conosco. Sentimos a falta dela e vamos estar orando. Uma vez mais nós temos de Deus o privilégio, reunidos neste lugar, adorá-lo, como Ele deseja ser adorado em espírito e em verdade. Ele procura tais que assim o adorem. Cultuar servir o Senhor é um privilégio, uma grande oportunidade, quando nós nos entregamos apresentando esse nosso tempo na presença do Senhor. Não é nosso esse tempo, é dele, e assim nos apresentamos. E nós estamos, pela graça e misericórdia dele, no empenho e estudo da palavra, chegando a cada domingo, um trechinho a mais, no Salmo 23. Hoje à noite, vamos chegando a mais uma declaração das 12 que temos no Salmo 23. Chegamos hoje à noite, estamos chegando à 10ª declaração, que também se encontra no versículo 5, no 5º verso. Depois da declaração da 9ª, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, a 10ª, ainda no verso 5º, no 5º verso, no verso 5, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ungir, o ato de ungir é a unção. E aí, olhando para a situação apresentada pelo texto, no contexto das ovelhas, nesse momento agora com o pastor, eu quero apresentar para você, irei apresentar este lugar como um lugar de muita unção, ou seja, a ação, o ato de que acontece nesse lugar, ungir, o ato da unção, a ovelha sendo ungida, é a maneira como o poeta apresenta na sua comunicação com o Senhor, o meu pastor. Unges a minha cabeça com óleo. Fico imaginando quando a Esther tinha 3 anos, então ela tinha que falar unges. É unges mesmo. Você estica para pegar bem a pronúncia da palavra. E vamos então agora para o Salmo 23, sempre que é do nosso tempo. Deixe-me, antes da leitura do texto, não é nem leitura, aqui conosco é desafio para recitação. Cada vez que você tenta, sem a ajuda do texto escrito, mas com o texto da mente, é recitação. E você vai familiarizando-se com o conteúdo do Salmo 23, até porque é um conteúdo de apenas 6 versículos. Agora, a nossa proporção de estudo se estende, porque embora sejam eles, o conteúdo seja apenas 6 versículos, nós temos que fazer algo que era muito familiar para Israel. Nós estamos conhecendo sobre ovinocultura, criação de ovelhas. E aí, quando nós olhamos para esse aspecto do Salmo, é todo um período, amados, de eventos descrito pelo salmista, abrangendo mais ou menos um ano do período, e pega todos os principais eventos que envolvem a ovelha nesse contexto do Salmo 23. Então vamos agora, convido você a se colocar em pé, e quando você coloca-se em pé, antes da nossa recitação, vai orando aí, Deus nos dando a graça. Então logo cheguemos ao término do Salmo 23,
que eu possa então trazer uma série de pregações da palavra a respeito do tema a igreja exemplar. Assunto do tema, o que se falou dos Tessalonicenses. Aí nós vamos fazer uma investigação muito criteriosa, dinâmica, de tudo que a gente pode levantar de compreensão e entendimento dos Tessalonicenses. Eu comentei ainda há pouco da indumentária da Tayana e da Tiana. Estou vendo cores iguais aqui, interessante. Daria um especial, daria uma apresentação, um dueto. Vamos então? Eu deixo só vocês falarem hoje, hein? Semana que vem, só vocês, tá bom? Hoje eu acompanho, fica o desafio, hein? Semana que vem, a congregação. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É simples, semana que vem vocês arrumam alguém para fazer a voz de comando, e aí vocês vão só na sequência. Fica interessante. Vamos orar, curva a sua cabeça, feche seus olhos, coloque seu pensamento no trono celestial do Deus bendito. Eterno Deus, Senhor, conhecedor dos nossos corações, de tudo quanto sucede conosco, tanto é que temos na palavra do Senhor, que o socorro do Senhor é aquele socorro bem real e presente na angústia. Recebemos do Senhor o cuidado, a proteção, o auxílio, o livramento. Rogo, Deus, nesse momento, assista a nossa irmã Cláudia, que necessita do agir do Senhor na sua vida e que bem provavelmente nesse momento já está nos acompanhando pela transmissão. Obrigado por esse recurso que temos, e ela pode, no seu lar, receber a compreensão e ensino da palavra do Senhor. Oramos por todos quanto aqui se encontram e outros mais na transmissão. Fala conosco hoje à noite, ó Deus, impressiona o nosso coração, amoleça-o, para que no nosso viver do dia a dia possamos ter uma noção ainda melhor do agir, do cuidado, de como o Senhor quer que entendamos o que é depender do Senhor sobre todas as coisas. Fala conosco, Pai, usa-me como instrumento, ó Deus, livre-nos hoje à noite de qualquer sinal, vestígio de distração alguma, que possamos ter uma concentração que precisamos na palavra do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos para que os que aqui estão e ficaram em pé, talvez você que tenha se colocado em pé. Não resta dúvida alguma que nós poderíamos, sem nenhuma sombra de dúvida, de receio algum, embora tenha apenas um conteúdo de 6 versos, o Salmo 23, ele é um magnífico poema. E o poeta
que Deus usou para entregar-lhe o conteúdo desse magnífico poema, o Senhor Deus usou o seu servo Davi, não da perspectiva de pastor, mas de ovelha. Davi escreve o Salmo 23, e de vez em quando, como que se eu pudesse cochichar no ouvido de Davi, eu diria: Davi, você conhece como um pastor deve cuidar do seu rebanho. Davi, você conhece como um pastor deve zelar, prezar pelo seu rebanho. Há essa compreensão muito nítida com Davi, embora ele escreva o Salmo 23, um magnífico poema da perspectiva de uma ovelha. E aí, nós chegamos à 10ª declaração: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Eu fico até mais no unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Um rebanho tem um número de ovelhas. Eu entendo aqui que nesse ato da unção, todas querem, todas precisam, todas carecem, não vai escapar uma. E o protagonista da unção é quem? Quem vai ungir a ovelha com óleo? Quem vai ungir? É o pastor, o Senhor. Amados, o bem-estar de qualquer rebanho depende inteiramente na maneira, cuidado com que o seu Criador cuida, zela. Depende inteiramente da administração. De quem é responsável por esse rebanho? De quem é esse rebanho? É do Senhor. O bem-estar de qualquer rebanho depende inteiramente da administração que lhe é imprimida, empregada pelo seu proprietário. Você entende isso? Dá para ter uma noção de como isso deve impactar-nos? Impactar a mim? Impactar você? É interessante que o magnífico poema nos traz a compreensão que o salmista, escrevendo o Salmo 23, ele destaca os principais eventos durante o ano, na vida de uma ovelha. Começa quando a ovelha é retirada do aprisco, onde todas as suas carências, necessidades são supridas. Então essa ovelha é conduzida pelos pastos verdejantes, pelas águas de descanso, as pastagens no alto da montanha, as pastagens de verão no planalto, e de repente o cenário em que essa ovelha se encontra é um lugar impressionante. Que lugar! Esse chamado por nós aqui de território de pastagens, a mesa que foi preparada pelo pastor, ele tomou todo o cuidado, toda a atenção em preparar a mesa. Ele também tomou e toma todo o cuidado agora em que as ovelhas estão na mesa, a exposição da ovelha na mesa. Nesse momento, desse lugar impressionante, acampamento. É um lugar magnífico, extraordinário. A ovelha olha, tem relva nova, fresca,
torrentes de água, linda forma como a água está ali, para saciar a sede da ovelha, lugar de uma beleza imensa, a pastagem, e uma coisa mais importante, uma comunhão íntima, todo o tempo, com o Senhor, com o seu pastor. Ela vai desfrutar agora, nesse chamado momento das pastagens de verão. Está gravando aqui o pessoal, as pastagens de verão. O cenário é lindo, tudo é muito magnífico, só que tem um detalhe, tem um problema. Que estação que nós estamos? Aqui com as ovelhas? Verão. Qual é a estação que nós estamos aqui também? Verão lá e verão para nós aqui também. É estratégico, viu, Maria Júlia? É estratégico. Quando eu comecei o estudo do Salmo, falei, quando chegarmos no verão, eu vou estar no verão do texto. Eu falei, quando chegarmos no verão, vai ser verão no Salmo 23 e verão na nossa realidade. Aí fica muito mais compreensível para nós, porque você sente na pele o que é verão, não é assim? Estação quente, não é assim? Se bem que esses dias eu acordei de madrugada num frio, de vez em quando o frio visita a gente, só uma passadinha assim rápida, ele visita a gente. Essa vez agora eu fui para Araçatuba, queimei a língua, estava um frio lá incrível, não sei de onde apareceu aquele frio, mas estava frio. Estava em um lugar, meia-noite, voltando para casa, que lá não é casa, é apartamento, e aquele frio, fomos na casa do irmão lá, que tinha uma piscina aquecida, ninguém estava com a empolgação, vamos lá na casa da irmã, e vamos então entrar na piscina, vai ser magnífico. Não, ninguém estava com esse desejo, com essa vontade. Só olhamos a água, mas estava fresquinho, estava frio. Aí a minha cunhada veio para cá e falou, Barreto estava quente, mas bem quente, estava aparecendo lá. Houve uma mudança, né? Queimei minha língua. Vamos lá então, para o ovelheiro, na linguagem do ovelheiro, o verão é tempo de... Se você acertar, eu não trouxe meus bichos de novo, esqueci. Para nós aqui, verão é tempo de calor, quente, mas é tempo. Vamos falar, inseto, verão é tempo de moscas. Isso, pernilongo. Verão é tempo de moscas. Então, para o ovelheiro, verão é tempo de moscas. Eu não sei tanto para a ovelha, mas a ovelha também deve ter uma noção que verão é tempo de moscas. E faz-se com isto referência à proliferação desses insetos nessa época do ano. Quem é que aqui já não teve em casa uma raquete, daquela raquete que você liga você carrega na tomada? Em casa teve uma raquete dessa. Então, com a chegada da estação quente, há também o surgimento de muitos insetos, moscas, e aí nós tínhamos uma raquete em casa e tchá, tchá, e aí você só via o estalo, era mosca morrendo com essa raquete. Está em algum lugar lá em casa essa raquete. Você já cuidou de gado? Se você já cuidou de gado, ou já estudou sobre o gado, os animais, como é o caso de quem faz faculdade de veterinária, você tem uma noção, você tem uma certa compreensão dos problemas sérios que os insetos representam para os animais no verão, principalmente em se tratando de ovelhas. Vamos citar alguns parasitas que perturbam constantemente
as ovelhas, vão importunar constantemente as ovelhas. Nós temos aí, bem conhecido nosso, a mosca varejeira, mosca do berne, mosca do gado, pernilongo, outros insetos. Tem aquele pessoal, a botânica, aliás, a biologia, ela tem a biologia mesmo, né? Tem uma área que estuda os insetos, a entomologia, que vai estudar os insetos. É biologia mesmo? É biologia, né? Não é biologia, é isso. A biologia também estuda uma especialidade da biologia, estuda a zoologia. Sabe o que é zoologia? Já foi no zoológico? Agora você sabe o que a zoologia faz. Ela estuda os animais, tá ok. Então, aí a zoologia é uma especificação, uma especialidade da biologia que estuda os animais. Entomologia estuda os insetos. Não conseguiram até hoje, nós estamos em 2022, catalogar e dar uma quantidade exata, não vão conseguir nunca, por número de insetos. Alguns falam na casa de trilhões. Não sei se você ouviu trilhões, Maria Júlia, mas tem muitos insetos. Tem aqueles de duas asas, dípteros, hemípteros, eu falo assim, espero que seja certo. Tudo bem, esses insetos proliferam nessa época do ano, e o interessante é que o ataque deles pode transformar os dias que deveriam ser dourados para as ovelhas em dourados de verão, em dias de tortura, a ponto de enlouquecer os carneiros. Então não é nada fácil. Quer ver só? Deixa eu colocar para você. Quando eu preguei a 10ª mensagem do Salmo 23, eu sei que é 10ª porque eu vou na playlist, e aí eu olhei lá e vi que é a 10ª mensagem. 10ª mensagem, nós tocamos um pouquinho nesse assunto de relance, porque nós iríamos tocar mais profundamente agora, quando então chegamos no 5º verso. As ovelhas. Coloca você no lugar das ovelhas. Está lá na pastagem. As ovelhas são muito assediadas pela mosca nasal. Deixa eu explicar para você. Essas moscas são pequeninos insetos que ficam a voejar ao redor da cabeça do animal. Por que que esses pequeninos insetos, a mosca nasal, ela fica voejando ao redor da cabeça do animal? O objetivo dessa mosca nasal é depositar os seus ovos na mucosa úmida da narina do animal, da ovelha. Segue comigo o pensamento aqui, daqui a pouquinho eu vou contar para você o que a ovelha faz, para tentar impedir a mosca nasal de depositar os seus ovos na mucosa úmida da sua narina. Daqui a pouquinho eu vou falar o que a ovelha faz. Mas vamos lá, entendamos. Se elas conseguem fazer isso, fazer o quê? Depositar os seus ovos na mucosa úmida da narina da ovelha. Em poucos dias, surgem as pequeninas larvas. Pode imaginar. Essas penetram pela cavidade nasal, indo até o interior da cabeça da ovelha, apegando-se à mucosa úmida, provocando então uma severa irritação, ou intensa irritação, acompanhada de severa inflamação. É algo terrível. Então o que acontece quando essas moscas começam a voejar sobre a cabeça ao redor da cabeça da ovelha? O que acontece? A ovelha é tomada de pânico, de medo,
quando isso começa a acontecer, e na tentativa de esquivarem-se desses pequenos flagelos, ela entra em pânico, em desespero. Ela quer se livrar desses pequenos flagelos. De repente você vai ter lá uma ovelha batendo impacientemente, de forma frenética, as suas patas no chão, correndo de um lado para o outro do pasto, na tentativa desesperada de fugir ao ataque dos enxames. De repente você vai ver uma ovelha que de tanto correr ela vai cair de exaustão. Ou então você vai ter uma ovelha que fica o tempo todo assim. Não é que ela está fazendo um ato de concordância com nada, não, ela está assim. É desesperador, todo o tempo nessa posição. A ovelha, na tentativa de fugir da agonizante tortura, ela vai bater com a cabeça em árvores, pedras, aqueles troncos que a gente chama de moirões e arbustos. Esfregam a cabeça no chão ou esfregam contra a vegetação na tentativa de obter alívio. Agora, em casos extremos de infestação, a ovelha chega ao ponto até de matar-se para obter alívio do tormento. Em casos avançados de infestação, a infestação vai causar cegueira na ovelha. E o interessante é que, se elas têm a oportunidade de esconder atrás de arbustos ou matinhas, elas escondem buscando proteção. Em outros momentos, elas se recusam a pastar em campo aberto. Lembra quando eu falei, ele me faz repousar em pasto verdejante? Ovelha atormentada por insetos, por mosca nasal, por qualquer tipo de importúnio, ela não deita, ela não repousa. Aqui nós temos então algumas considerações dentro do cenário desenvolvido, da exposição da mesa pelo pastor, o problema chamado verão. Acaba sendo um problema porque surge esse tipo de importúnio, de incômodo, de irritação, de perturbação para a ovelha. Esses conflitos, irritações, perturbações que levam a ovelha ao desassossego. Todo esse nervosismo, toda essa perturbação, que efeito tem isso sobre o rebanho? Qual que é o efeito? Não é um efeito positivo, evidentemente. É um efeito negativo. Veja lá você, que isso faz com que as fêmeas e os seus cordeiros, os seus filhotes, os seus filhos, percam as boas condições físicas, começam a emagrecer. O rebanho começa a sofrer dano. As crias, aliás, as ovelhas que estão amamentando, o leite seca. As crias param de crescer e desenvolver-se. E como há uma correria de pânico, algumas se ferem, outras ovelhas ficam cegas e outras até morrem. O que essas ovelhas podem fazer para livrarem-se de tal tormento, de tal perturbação, de tal irritação, de tal constrangimento? O que elas podem fazer? A resposta é nada. Não está com as ovelhas a solução. A resposta para confrontar tal situação não é da ovelha. O que o salmista diz no verso 5?
Depois do pastor ter preparado a mesa, e depois da ovelha estar na mesa, e é verão, é época quente, todo verão vai ter essas complicações. Unges a minha cabeça com óleo. Então entra aqui um fator muito importante. Somente a atenção constante do pastor, ele tem que prestar atenção no comportamento das ovelhas, na menor fração de tempo possível, que ele perceber que as ovelhas estão sendo incomodadas por moscas, por parasitas, ele deve tomar a providência, ele sabe o que fazer, faz parte da preparação da mesa, ele não chegou lá sem a provisão, ele sabia que isso ia acontecer, e ele então tem um composto, um óleo de sulfa, de especiarias, sulfa, alcatrão. Eles usavam um composto até caseiro. Esse composto que era então aplicado na cabeça, no focinho, no pescoço da ovelha. Por que cabeça? Por que focinho? Por que pescoço? Aquela manta espessa de lã, o parasita vai atacar aqui, a região da cabeça. E é dito que era uma transformação, essa providência para os animais. Quando então o pastor pegava a ovelha, ele está percebendo, é o antídoto, não é depois que o problema surgiu, é a prevenção. Ele quer que a ovelha tenha, nesse momento do território de pastar, nessa mesa, o melhor momento da vida dela, ainda que exista, ainda que tenha esses incômodos, ele tem a solução, ele tem a provisão. Então pega o antídoto, e é uma transformação, essa providência, operando nos animais. Logo que o óleo é aplicado à cabeça do animal, ocorre uma mudança imediata no comportamento do animal. Desaparece a inquietação, a irritabilidade, a perturbação, o desassossego. De repente a ovelha está pronta para tranquilamente pastar e depois repousar em sossego e paz. Que quadro, que cenário! A ovelha apenas se entregou à ação do pastor. E o interessante é que ele faz essa aplicação uma por uma, ele mesmo, com as mãos, para que haja maior eficácia. É o pastor pegando a sua ovelha e ungindo-a com óleo. Unges a minha cabeça com óleo. Olha para nós, amados, a figura exata das irritações que aparecem em nossa própria vida. Imagine você num momento de comunhão íntima com o Senhor, de vida piedosa, de um cenário lindo, magnífico, de uma comunhão intensa, e de repente, pequenas irritações, questões pequenas, mesquinhas, que vêm para destruir a nossa tranquilidade. São pequenas irritações que se tornam candentes, quentes, como o verão, e nos faz subir, como se pudéssemos dizer, pelas paredes. E por vezes um problema mínimo começa a nos desgastar, espiritualmente falando. E o nosso comportamento como homens e mulheres de Deus entra num processo de degeneração, fica degenerado, levando-nos a uma infeliz, assumindo uma forma infeliz de frustração, explosão de nervos, perturbação, inquietação. O interessante é que, como acontece às ovelhas, é aí que entra esse ato da unção,
do Espírito Santo. O óleo na Bíblia simboliza o Espírito Santo. Por isso que na 10ª mensagem eu chamei uma substância que provoca alívio e conforto. O Espírito Santo. Não importa em que estágio, em que etapa da vida cristã eu e você estejamos, principalmente se estivermos nos lugares altos com o Senhor. Você vê a importância? O Senhor é o meu pastor, a sua presença não me faltará. É a presença do pastor, com a atenção focada no seu rebanho, percebendo as necessidades do seu rebanho. Antes mesmo que nós venhamos pedir algo para o Senhor, Ele muito bem sabe o que nós necessitamos. E o cuidado, a atenção com que Ele nos trata. Nenhuma ovelha do rebanho do pastor vai ficar de fora desse ato da unção. Todas elas estão expostas no território de pastagens, e elas serão importunadas, se não houver aplicação do óleo, pelas moscas, por esses parasitas, por esses insetos. E não dava para fazer uma aplicação só e falar: pronto, vamos passar o verão. Eu precisava ver uma aplicação mais constante. O efeito ainda era melhor. Na nossa vida cristã, meu amado, essa questão de unção do Espírito, que o pastor realiza em nós, Cristo realiza em nós. Eu acho magnífico o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é chamado o bom pastor, mas ao mesmo tempo Ele também é o cordeiro, para nos salvar. Ele foi o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e para cuidar de nós, após conhecê-lo como nosso único e todo suficiente Salvador, Ele é o bom pastor que cuida ao ponto de dar a sua vida pelas ovelhas. Ainda que Ele tenha que pegar ovelha por ovelha, uma a uma, e praticar a unção, Ele faz isso com satisfação, com prazer. É a sua missão. E da ovelha apenas se colocar, se entregar, entender que esse ato é benéfico, lhe dará dias de imensa tranquilidade durante o tempo que estão na pastagem de verão, nesse período da vida. Todos que querem viver piamente em Cristo sofrem perseguições, perturbações. Ainda há pouco nós lemos o texto de Atos capítulo 4, que é uma sequência de um evento que aconteceu no capítulo 3, com Pedro e João. Sempre que Pedro e João iam pregar o evangelho, que eles iam abrir a boca para falar de Jesus, Lucas registra lá na inspiração do Espírito Santo: e Pedro, cheio do Espírito Santo, vai sair do poder e autoridade de Deus, a palavra de Deus, vindo de encontro ao coração do pecador perdido, a cura do coxo, 38 anos, que ficava na porta formosa do templo, pedindo esmola. Olhou para Pedro e João, esperando deles receber uma esmola. Pedro falou para ele: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Tem muita gente que tem prata e ouro, não tem o que Pedro tinha para dar para aquele paralítico. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem levantou, e não apenas andou, mas saltou. Ele saltitou no templo, louvando, engrandecendo a Deus, ao ponto que causou um alvoroço. Pessoas chegaram. Pedro então é oportunidade para pregar a palavra, e Pedro pregou, e quase 5.000 pessoas creram em Jesus. Onde é que Pedro foi parar? Na prisão. Dormiu na prisão, já era tarde. Dessa vez o anjo não soltou ele não, viu?
Essa ocasião aqui, ele ficou preso, passou a noite na prisão, no dia seguinte foi interrogado, deu um magnífico testemunho, impressionou as autoridades, e solto eles foram para os seus, contaram tudo que estava acontecendo, eles levantaram adoração ao Senhor, louvando, e enfim, ao ponto da Bíblia registrar que eles pediram a Deus ousadia para continuar falando a palavra. A obra do Espírito Santo moveu-se no lugar em que estavam reunidos, e foram cheios do Espírito Santo, anunciando com ousadia a palavra de Deus. Era grande o ímpeto daqueles mensageiros da mensagem de boas novas de salvação em Cristo Jesus. Ali houve um lugar também de muita unção, um lugar de muita unção, parte do Senhor. Eu sei que Cristo instou em que peçamos o Espírito Santo, mas somente Deus pode formar em nós a mente de Cristo. Somente o Espírito Santo pode conceder-nos as atitudes de Cristo. Somente Ele, o Espírito Santo, tem as condições adequadas, convenientes, para que eu e você reajamos às perturbações com espírito de calma e paz. Entregue a nós mesmos, nós não vamos reagir com espírito de calma e paz. Nós precisamos dessa unção do Espírito em nós. Mesmo quando pessoas, acontecimentos, circunstâncias que fogem ao nosso controle vêm para nos irritar. Interessante que é possível experimentarmos a serenidade e a satisfação pela manifestação da obra do Espírito Santo, o Espírito de Deus em nossa vida. O apóstolo Paulo, quando estava escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 8, ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque é o Espírito de vida em Cristo Jesus que nos livra do pecado e da morte. E aí então, essa aplicação diária do Espírito Santo na nossa vida mexerá na nossa personalidade e vai trazer então uma personalidade com gozo, com contentamento, com amor, com paciência, com mansidão, com paz, e vai ser um contraste ao contrário do que acontece com explosões de ira, perturbação, irritação, que muitas vezes tentam nos marcar. E quando você explode em ira, e quando você está irritado, pode ter certeza, você vai cair na mão do Supremo Pastor. Ele vai aplicar em você a unção, a sua mente, a sua cabeça era da mente. Essa menininha boazinha, até você pisar no calo dela. Já viu como as pessoas são? Quase apanhei lá em casa essa semana. Não vou nem contar o contexto aqui, para vocês da transmissão não assustarem. É brincadeira, né? Se eu conto, hein, Rafael? Mas eu não vou contar não, Rafael. Só contaremos. Viu, irmã Inês? Quando a irmã Inês assiste a nossa transmissão, quando a irmã Inês vier aqui, a gente conta no particular algo tão interessante que deixou a Esther inquieta, desassossegada, irritada. Ela fez eu quebrar o meu protocolo de atividades. Eu estava pronto para fazer a minha caminhada não vou contar não, viu? Só um trecho possível. Estava pronto para fazer a minha caminhada com os cachorros. Os cachorros estavam aguardando. E aí eu tive que fazer a minha caminhada com a Esther, né? Tinha uma urgência de um lugar que ela precisava chegar. E ela estava tremendamente aborrecida, irritada, desassossegada, e por aí vai.
Tudo bem, você está sendo incomodado, nós seremos. Mas pastor, eu estou na reunião de oração. Muito bem, todo domingo de manhã, todo domingo à noite, meus ouvidos são do Senhor, estou ouvindo Deus, ouço a pregação, estou fazendo devocional todos os dias, lendo a Bíblia, estou lendo os Senhores da Terra, esse é o caso, né, Ernesto? Estou lendo os Senhores da Terra, estou orando, estou sentindo que eu estou no alto, no auge da comunhão com o Senhor, mas de repente, alguém me tira do sério, algo acontece, é uma pequenina irritação, um pequenino transtorno, uma perturbação pequena, me irrita, me tira do sério. Eu me lembro, anos atrás, eu passei um domingo atormentado com o meu carro. O problema já começou no sábado. Tinha um pastor vindo de fora, pastor ia para Venezuela pregar lá o evangelho, estava conhecendo a igreja. Se eu não esteja enganado, era o pastor Aguinaldo. E aí eu peguei o carro à tarde, indo para a rodoviária buscar o pastor, até que deu para ir na rodoviária buscar, mas quando eu estava indo para a igreja, com o pastor e família, o meu carro não funcionou. Era um problema que estava ocorrendo e deu um trabalho para consertar, depois consertamos, mas eu fiquei com os nervos, a gente fala flor da pele, você fica irritadiço, aquilo incomoda, acontece, coisa assim acontece. Um dia chegando em casa, vindo da igreja para casa, de carona, estava até sem veículo nessa época, pastor Alexandre, vocês conhecem o pastor Alexandre, estava me levando em casa, que descemos do carro, quem que entra primeiro em casa quando você chega em casa? As crianças já saem correndo do carro e vai entrando em casa, de repente escutamos um grito, ai, 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 o que aconteceu? Vem aquela menina com o braço assim, Estela, de novo, novamente, uma vez mais, ela foi, como que ela quebrou o braço, hein? Um dia, uma época quebrou esse, depois quebrou esse, ela quebrou, se eu não esteja enganado, os dois braços, em épocas diferentes, quebrou o braço, lá foi ao transtorno, olha o incômodo, olha a nossa necessidade de sermos socorridos pelo pastor, pequenas irritações, pequenos problemas, faz até lembrar aquele pastor que foi para o culto, o pastor prepara para pregar, não prepara? Lê, estuda, tem que gostar de estudar para ser pastor, preparou a sua mensagem, chegou no culto, quase ninguém, um casal chegou, ou estava escondendo da chuva lá de fora ficou, mas o pastor pregou, voltando para casa, coitado do pastor, foi assaltado, levaram até a Bíblia dele, foi o pior dia na vida dele, pior momento, anos depois, ele contando isso para a igreja, aí ele foi entender, aquele dia, não foi o pior dia da vida dele, foi o dia mais abençoado do ministério dele, porque o casal que entrou e sentou para ouvir a mensagem, foi abençoado com a pregação da palavra, estava prestes a consumarem a separação, a última tentativa foi quando chegaram ali à igreja e sentaram, estavam prestes para se separar, do lado de fora, era alguém que já tinha tentado suicídio, a corda não aguentou e rebentou, e antes de comprar uma corda nova, ele estava do lado de fora e ouviu a mensagem, e foi alcançado para Cristo. E aqueles que roubaram a Bíblia do pastor, que roubaram o pastor e levaram a Bíblia, um deles morreu, mas o outro veio a Cristo como Senhor e Salvador. Onde é que esse pessoal estava quando o pastor estava dando testemunho do pior dia e momento da vida dele? Na igreja do pastor,
levantaram e deram testemunho. Muitas vezes, no auge da vida cristã, contemplando, eu lembro uma vez numa conferência, quem é que quebrou o braço dessa vez? Novamente diríamos, né? Acho que foi a primeira vez. A Estela quebrou o braço, tinha que fazer aquela cirurgia de redução para colocar no lugar, só na segunda-feira, isso era no sábado, passou domingo, segunda. O que você faz numa situação conflitante? Você está sendo atormentado? Esses dias minha esposa foi no supermercado, ela vem, eu não entendo, às vezes eu vou lá no mercado, compro um inseticida, coloco lá em casa e falo, use. Aí eu chego e falo assim, nossa, está cheio de pernilongo aqui em casa. Eu falo, mas o inseticida não usou. Aí esse dia ela foi no mercado, comprou um aparelhinho que tem um óleo, que espanta. Tá bom, colocou na tomada. Assim, a tomada fica lá que você chega na porta do quarto. Eu fui dormir. Da tomada da porta para o travesseiro onde eu estava deitado, tem uma distância. Afastou dali, mas levou lá onde eu estava. E apareceu o pernilongo lá, aqueles unidinhos. Aqueles unidos você conhece. Você chama pela narina. Eu falei, eu tinha lá um SPP, não fazendo propaganda, mas aquele que não deixa cheiro, e você pode usar no ambiente presente. Falei, pernilongo, deixa você comigo. Fui lá, peguei, o aparelhinho espanta, e o SPP, o inseticida, que é a base de água, matou. Acabou o problema. Resolvi o problema. Que estação que nós estamos? Verão! Tudo a ver, muito a ver, bastante a ver. Você está entendendo na pele, a ovelha, quente. Situações que encandecem, esquentam e nos tiram do sério. Eu fiquei tão nervoso esse dia para trás, que eu cometi um erro. Não faça isso que eu fiz, hein? Na ira eu balancei forte a cabeça. A impressão que eu tive é que desajustou alguma coisa lá dentro. Eu não podia balançar assim, que doía, mas doía. Eu falei, Senhor, nunca mais eu farei isso. Mas por favor, me restaura. Eu fiquei assim alguns dias, e em dado momento veio assim o pensamento, balança a cabeça, balança. Eu balançava daquela dorzinha, de repente eu comecei a balançar assim, mas não é que alguma coisa que deslocou e encaixou? Falei, gente, já tirei coluna fora do lugar, braço deslocou, mas mover e alguma coisa balançar lá dentro, deslocar, é a primeira vez. Ainda bem que já está ajustado, mas doía assim, dá aquela dorzinha de cabeça que pega aqui nos olhos. Eu falei, meu Senhor, eu não tenho dor de cabeça, não tinha pelo menos, mas estava tendo aquele incômodo. Falei, nunca mais eu vou ficar nervoso e balançar a cabeça. Eu tenho alguns tiques, né? Minha esposa disse que eu bato o pé no chão, eu corrigi isso, agora também da cabeça, estou atento. Procurar a calma. Quem me conhece sabe, né? Quando eu fico nervoso, irritado, parece aquele filme do Mazzaropi, sai da frente. Lembra desse filme? Então, o que eu tenho que fazer em qualquer situação? Apresentar o problema ao Senhor. Senhor, o problema é pequeno, é irritante, é mesquinho. Por favor, Senhor, aplica o óleo da unção na minha mente, que é cabeça, não é? Tanto no consciente como no subconsciente. Já pediu para o Senhor algo? Você pede. Você diz, pedir, no contexto que fala do Espírito Santo agindo em nós, é o contexto, pedir, dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á, buscar e achareis. Ele fala várias coisas para chegar depois nessa operação do Espírito Santo. Nós precisamos, em todo momento, amados. Sem falar do trânsito, quando você está dirigindo no trânsito. Às vezes o nervo vai à flor da pele. Quem que já não ficou irritado no trânsito, dirigindo? Cheguei lá em Ribeirão Preto, entro na cidade, acionamos o GPS,
Alameda não, é Rotatória Mincalil. Tem um jeitinho todo especial para você entrar na Rotatória Mincalil. Todo morador de Ribeirão Preto sabe fazer isso muito bem. Agora eu cheguei lá, tomei a posição errada. Ainda bem que eu dei a volta e vim, percebi, logo de imediato já fui impressionado. Você está errado. A posição para você entrar, fazer a Rotatória Mincalil, é essa posição. A senhora lembra, dei a volta, vim, aprendi. Não esqueci mais. Toda vez que eu estou em Ribeirão, que eu tenho que fazer a Rotatória Mincalil, eu já venho na posição que eu tenho que estar. Porque os carros estão vindo, se você não toma a posição certa, você não consegue atravessar. E se você tentar, é um buzinaço sujeito à batida. Aí você fica nervo à flor da pele. Deixa eu falar uma coisa para você. Você já viu que é um problemão esse das moscas, embora elas sejam pequeninas. Tem uma segunda colocação, que vai ser de tormento para a ovelha. Tem uma terceira. Quando eu chegar na terceira, nós estaremos entrando na 11ª declaração do Salmo 23. Que provavelmente, entrando na 11ª, já estaremos chegando, ou é o comecinho de março, ou é a segunda semana de março. Tem mais coisas aí para a gente trabalhar, de incômodo, que o pastor vai, é ele, é a missão, tarefa dele. Não tenta resolver problema que é problema do pastor não, viu? Você faz o possível, o impossível é com ele. Tem alguma coisa sendo barreira na sua vida espiritual? Faça o possível. O impossível, milagre é só com o Senhor. A nossa área é fazer o possível, tá? Milagre é com Ele. O impossível, só Ele para fazer. A gente ilustra isso muito bem quando Jesus foi ressuscitar Lázaro. Não é engraçado Jesus pedindo para tirar a pedra da boca do sepulcro? Não é engraçado? Por favor, alguém tira a pedra da boca do sepulcro. O pessoal entrou num outro ângulo. Senhor, é 4 dias, cheira mal. Não, mas eu achei interessante. Ele pediu para alguém tirar a pedra. Muita gente podia tirar a pedra dali. Mas tirar Lázaro num procedimento andando para fora, é só Jesus. É só Jesus. Resolver a parte espiritual daquilo que esses insetos pequeninos, representando aí as perturbações, irritações, causam, é só o Senhor. É obra do pastor aplicando essa unção, o Espírito Santo, esse óleo. E é para todos, viu? Ele não faz exceção não. É só para os mais importantes. Espírito Santo veio para a igreja, para todos. Para todos. Todos precisam. A moça, quando está namorando, está noiva, ela fala assim: estou namorando, estou noiva do melhor, para a moça, né, do melhor rapaz. Para o moço, a mulher dos meus sonhos. Aí quando casa, quer ver só? Eu casei, a minha esposa foi lavar roupa. Falei, eu chamo ela de Dona Célia. Não temos o costume de amorzinho, queridinho e tal, paixão como um colega nosso. O varal está montado. Ela foi lá e fez o quê? Estendeu a roupa no varal, todo varal assim, estendido. Só que o fundo do quintal era terra. Eu não sabia que o varal não estava tão bem ajustado. Ele caiu. Gente, eu nem queria estar em casa nessa hora. A mulher virou uma onça. Ficou brava.
irritada, e brava comigo, era o causador do problema. Essa é uma das situações. Também já fiquei nervoso, irritado. Você também já ficou, não ficou? Todos nós já ficamos. E precisamos do nosso pastor, do seu cuidado por nós. Senão a gente não desfruta da mesa. Senão a gente não saboreia esse momento na mesa. Que deve ser de uma comunhão magnífica, impressionante, de um grau tal elevado. Coloquemos-nos em pé, nós aqui. É o pastor, na aplicação do óleo, o antídoto, que torna o território de pastagens, da comunhão íntima com a ovelha, num lugar de muita unção. É o agir dele, é a obra dele. A ovelha apenas sujeita-se a uma sujeição ao trabalho do pastor em sua vida, como eu e você, nos sujeitando ao Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para que se cumpra na minha vida o teu propósito, a tua vontade que é boa, agradável e perfeita. O Senhor tem controle dessa situação. O Senhor tem controle sobre tudo e sobre todas as coisas. Ele sabe o que nós precisamos. Ele conhece você. Se você o conhece como seu pastor, a presença dele é um nada me faltará. Quem tem a presença do pastor tem tudo. Ele é socorro bem presente na angústia. Ele é o que traz o verdadeiro livramento para nós. Ai de nós, se fôssemos ovelhas desgarradas e errantes que não têm pastor, as quais o Senhor Jesus teve compaixão e disse: rogai ao Senhor da seara que mande obreiros para a sua seara. Essa é a razão que algumas ovelhas, tomadas de uma situação como eu descrevi para você, cometem suicídio. Elas não têm pastor. Algumas, a infestação avança, elas ficam cegas. Não tem pastor. Estão desprovidas de serem cuidadas pelo pastor. Algumas pessoas, por não receberem o cuidado do bom pastor, por não serem ovelhas do bom pastor, vão cometer suicídio. Estão batendo com cabeças em árvores, pedras, arbustos, mourões. Estão sofrendo terrivelmente. Sou ovelha que precisa de um pastor. É o cântico que nós temos colocado do Salmo 23. Eu sou ovelha, como ovelha, eu preciso de um pastor. Você precisa de um pastor. Cristo disse: eu sou o bom pastor. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra situação de vida, senão você vir a Cristo, colocar a sua vida, receber Jesus como seu único e todo suficiente Salvador, ser ovelha, seguindo o pastor, seguindo Jesus.
Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me conhecem, não segue o estranho. Eu conheço as minhas ovelhas, das minhas sou conhecido. Na oração intercessória de Jesus em João 17, ele orou por nós, ovelhas que seríamos acrescentados ou acrescentadas ao pastor, e aí teria então um rebanho e um pastor. É um só rebanho, um só pastor, uma só fé e um só Salvador. É Jesus. Entregue a sua vida, a alegria maior da sua vida, do seu viver, é conhecer o cuidado, a provisão, é ser tratado por Jesus, no melhor cuidado, na melhor provisão. Vamos orar nesse momento. Eterno Deus, Senhor de todo poder e autoridade, é verdade, há um só rebanho, um só pastor, uma só fé, em um só Salvador. Lembro-me, quando ainda jovem, este cântico, de uma maneira muito impressionante, chamou a minha atenção. Jesus é o pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Ele é o único e todo suficiente Salvador. Ele conhece as suas ovelhas, mas não é apenas Ele que conhece as suas ovelhas também o conhecem. Quem conhece Jesus, o conhece como Senhor e como Salvador, e entende que aos cuidados do bom pastor, todas as necessidades das suas ovelhas, Ele tem conhecimento. O bem-estar do rebanho depende de como esse rebanho é administrado pelo seu proprietário. O proprietário, o pastor das ovelhas, é o Senhor. E tendo a sua presença não faltará. E com a sua presença, as provisões. Obrigado, Deus, por sermos integrantes desse rebanho, ovelhas do melhor pastor, o supremo pastor. E obrigado também, Deus, por pastorear fisicamente o rebanho do Senhor, por estar à frente do trabalho do ministério desta igreja. O Senhor tem nos dado a palavra para que, por pregações neste púlpito, as ovelhas sejam alimentadas da melhor maneira que o Senhor assim quer que elas sejam. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Salva, Deus, pecadores perdidos e edifica pecadores salvos. Nós oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Santo Espírito sejam com todos vós. Amém.